Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que coisa, né? Olha, depois que a multidão comeram, ficaram saciados, né? Os discípulos foram adiante, Jesus pediu para eles ir, e Jesus ficou fazendo o quê? Jesus subiu ao monte para orar a sós. Jesus é Deus e ele tinha um tempo de intimidade com o Pai através do Espírito Santo. Gente, que coisa linda quando a gente percebe isso, né? Então Jesus, ele estava sempre em oração. E nós, né? E nós, muitas das vezes nós tomamos tantas decisões na nossa vida sem falar com Deus, não é? Sem orar, não é? Você precisa orar, eu preciso orar. Jesus, sendo Deus, ele orava. Olha que tremendo isso, né? Então aprenda isso, pelo amor de Deus, né? E aí Jesus vai chegando, os discípulos ficaram apavorados, achando que era um fantasma. E olha que Jesus tinha acabado de alimentar mais de 5.000 pessoas com 5 pãezinhos e 2 peixes, hein? Eles não entenderam nada ainda. Já poderia saber, se o cara fez um milagre desse, um negócio desse aí, com certeza é ele que está caminhando. Não, eles pensavam que era um fantasma e gritando de medo. Jesus fala assim: "Para, coragem, sou eu, fiquem tranquilos", né? E aí Pedro: "Então se é você, então manda eu ir andando aí, que eu quero andar sobre as águas também." "Pode vir, Pedro, vem para cá." E aí Pedro começou a andar sobre as águas, mas aí as ondas começou a agitar. Nesse momento, é claro, Pedro deu mais atenção para as ondas do que para Jesus. E aí, o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Assim também na nossa vida. Todos nós temos problemas, tá? Ah, você não tem não? Pode ficar tranquilo, vai chegar um problema para você, tá? Pode ficar tranquilinho. Enquanto você tiver vida, meu querido, você vai ter problemas, você vai ter dificuldade, vai ter dia bom, vai ter dia mais ou menos, vai ter dia ruim. O importante é a gente estar em Deus, é olhar para Deus, focar em Deus, não nos nossos problemas, porque senão você vai afundar, você vai entrar em depressão, você vai entrar em desespero. Você tem que entender que todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, tem dia que é mais, tem dia que é menos, tem dia que é mais ou menos, mas vai ter até o final da vida. É quando morrer, acaba tudo isso daí, pode ficar tranquilo. O importante é você focar em Jesus, é você entender que por maior que seja o teu problema, Deus é maior, 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 Deus é maior. Então olha para Deus, foca em Deus, pede a força para Ele,
Tá entendendo? Não estou dizendo que seu problema não é pequeno, ou seu problema é isso, seu problema é aquilo. Tá aí, seu problema tem, eu também tenho problema, mas eu tenho um Deus que é maior do que o meu problema. Maior, muito maior, muito maior. Coloque isso na sua cabecinha, tá entendendo? Porque nós temos um Deus que é tremendo, que é maravilhoso. Então peça a Ele a graça da fé, a graça de crer, de acreditar que aquilo que eu não posso, Deus pode, né? E mesmo assim, quando Pedro ia afundando, né? Eu já estou falando demais aqui, né? Mas é rapidinho. Quando Pedro tirou o olhar de Jesus, ele ia afundando, e quando ele ia afundando, que ele gritou: Senhor, me ajuda, eu te socorro. O que Jesus fez? Ah, você não tem fé, ah, você é isso, você é aquilo. Não, na mesma hora, Jesus pegou Pedro pelo braço e colocou dentro da barca. É o que Ele faz comigo e com você. No momento que a gente vacila na fé, grita: Jesus, me ajuda. Ele vai pegar você na mesma hora e colocar dentro do barco em segurança. Oh, glória!